palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graças e glórias ao Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Povo mais que vencedor em Jesus Cristo. E a palavra nos diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bendito seja, para todo o sempre, o nome de Jesus, o único nome que contém vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça a tua fé e a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Dentre as piores coisas que nós podemos fazer nesta vida estão desconfiar de Deus, desprezar as palavras de Deus, rejeitar as promessas de Deus, desobedecer a Deus, distorcer o sentido das Escrituras e murmurar contra o Senhor. Tudo isso, junto ou separado, indica falta de fé e de conhecimento do Senhor e significa negar a Deus. E como já sabemos, negar a Deus é pecado. Já
que pecado é qualquer desobediência a Deus. Então, tudo o que fazemos em contra das leis de Deus, da personalidade de Deus, do caráter de Deus e da vontade de Deus é pecado. Porque nega o primeiro grande mandamento de amarmos a Deus acima de qualquer coisa, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Quem conhece a Deus o ama. E quem o ama tem prazer em obedecê-lo, porque deseja alegrar o coração do Senhor. E porque sabe que as suas instruções, leis e mandamentos são todas para o nosso bem, porque Ele nos ama. E porque são a melhor forma de não tropeçarmos com os pés em pedra, ou de cairmos em alguma das tantas armadilhas que o maligno sempre espalha pelo mundo. Existem coisas que as pessoas fazem e pensam não ser de importância para Deus. Mas o nosso Deus é Deus onipresente, que tudo vê e tudo ouve. E Ele não pensa como os homens. Então, precisamos conhecer a Deus mais e mais a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para não incorrermos no erro de pensarmos que o Senhor não se importa com o que as pessoas não se importam. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas em todos os aspectos. Ele nos criou para amarmos, adorarmos, louvarmos e servirmos a Ele. Não foi para curtirmos a vida, como pensam os ímpios. Todos nós que nascemos neste mundo, viemos com uma missão dada por Deus. E estejam certos, meus irmãos, de que no juízo final é em cima dessa missão que nós seremos cobrados. Quem não se interessa ou não toma conhecimento da sua missão, ou conhecendo não a cumpre, vai passar por momentos difíceis neste século e principalmente no vindouro. Ninguém vai escapar do juízo final. Não caiam na armadilha do diabo de pensar que poderão derribar a Deus. Muitas pessoas creem que pelo fato de serem generosos, de respeitarem as pessoas e praticarem boas ações, já cumpriram com os planos de Deus. Não nos enganemos, irmãos, e nem subestimemos a inteligência do nosso Criador, o Criador do Universo. É claro, meus irmãos, que precisamos fazer o bem e amar e tratar com respeito aos nossos irmãos. Mas não foi sem propósito que o Senhor nos deixou as Escrituras Sagradas. Esse compêndio contendo 66 livros. Nada do que Deus faz é em vão. Mais do que respeitar as pessoas, precisamos amá-las, como Jesus nos amou. E mais do que praticar
boas ações, precisamos realizar boas obras. Deus deseja usar cada um de nós na sua obra com todos os dons e sentidos que Ele próprio nos concede. Deus não se apresenta pessoalmente visível aos olhos humanos. Ninguém jamais viu a Deus. Mas todos nós que conhecemos ao Senhor, vemos, sim, todos os dias, a mão de Deus. A existência de um Deus grandioso, poderoso e amoroso é inegável diante da perfeição da criação. Ele tem presença marcante em tudo o que existe no mundo, em tudo o que conseguimos ver e também naquilo que os nossos olhos não veem. Ninguém vê a Deus, mas os filhos de Deus conseguem senti-lo hoje e irão conviver pessoalmente com Ele amanhã. Deus criou a tudo e a todos. E Ele está presente tanto no bem quanto no mal. Ele está presente em tudo. Mas Ele criou o mal não foi para os seus filhos, que somos nós, mas para os filhos da desobediência. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Existem pessoas, inclusive pregadores, que andam por aí com uma história nova e estranha à palavra de Deus. Eles estão recomendando que nós, pessoas de Deus, oremos não apenas pelas boas coisas, mas devemos pedir ao Senhor que nos dê lutas, dores e sofrimentos também. Meus irmãos, cuidado com o que as pessoas andam dizendo, porque existe muito folclore sendo disseminado entre o povo de Deus. Essa é uma proposta diabólica. Nós precisamos conferir tudo o que ouvimos com as Escrituras Sagradas. Deus não nos criou para o sofrimento nem para a miséria. Ele nos criou para amarmos e cumprirmos com o seu plano e, ao final, nos salvarmos. A nossa salvação eterna, meus irmãos,
é o único sentido desta vida. E notem que Deus deseja a salvação até mesmo do ímpio. O outro aspecto importantíssimo que devemos considerar é que não precisamos sofrer para nos justificarmos perante Deus e para nos salvarmos. Jesus já fez isso por nós, para que nós não tenhamos que fazer. E porque também nós jamais conseguiríamos, por nossos próprios meios, pagar o preço da nossa salvação. Mas o amor, a misericórdia e a graça do Senhor, aliados à nossa fé, nos proporciona essa bênção, que é a salvação através do sacrifício único e eterno de Jesus. Tudo o que nos resta é crer. Então, quem se submete à realização de sacrifícios para a justificação, após o sacrifício único e eterno de Jesus, está negando a Ele, está dizendo que a sua obra não valeu de nada e que o que vale é o suor do nosso rosto, o nosso joelho ralado, os nossos pés esfolados, as nossas subidas aos montes, os jejuns, as noites de vigília e o nosso batismo nas águas. As águas têm mais poder que o sangue de Jesus? É o que implicitamente as pessoas estão dizendo. Estão dizendo que Jesus é um farsante, um mentiroso? É preciso muito cuidado com o que ouvimos e com o que fazemos. Quem conhece a palavra de Deus tem a capacidade de detectar imediatamente qualquer situação estranha às Escrituras. Quando Paulo disse que tinha prazer no sofrimento e nas dores, atente para o detalhe que ele não pediu isso a Deus. Ele apenas aceitou. Porque precisava crescer mais espiritualmente. Consulte a Bíblia. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E na dúvida, fale com o Senhor. E siga a Deus e não aos homens. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer forma, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus! Nós estamos aperfeiçoados para sempre. Nós que cremos na obra de Jesus. Todos desejamos viver bem, viver em paz, com saúde física, mental e espiritual, e sem necessidades. Afinal, como já vimos, Deus nos criou para isso. Para termos tudo o que necessitamos. Ele é o nosso provedor.
Lembre-se de que desde a fundação do mundo e a criação do ser humano, Adão e Eva tinham de tudo, tudo o que eles precisavam. Nada lhes faltava. Notem também que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas cuidado com a interpretação desse trecho. Essa pobreza e essa riqueza são espirituais. Jesus nos abriu o caminho para enriquecermos, principalmente em espírito. Mas ele não tem nada contra termos dinheiro, desde que o consigamos de forma lícita e usemos com justiça, dando a parte que é de Deus e ajudando aos necessitados. Não podemos nos esquecer de que Deus transformou Salomão no homem mais rico materialmente, devido à sua determinação em governar com justiça, servindo ao povo de Deus. Mas, mesmo sendo Deus a favor da nossa prosperidade financeira e da nossa vida em perfeita paz, existe algo que precisamos considerar. O mundo não vive nos caminhos de Deus. Então, nem todos vamos conseguir tudo o que desejamos. E todos estamos sujeitos aos dias maus. O pecado, ao se introduzir no mundo, causou grandes transformações no que havia sido criado pelo Senhor. E como consequência, todos temos aflições e vivemos momentos de dificuldades. Mas não reclamemos, irmãos. Não reclamemos, porque em tudo estamos sendo provados pelo Senhor. Mas o problema é que muitos, nessas horas, se esquecem de que Deus está no controle de tudo. Vacilam na fé e caem. Agora, quem conhece a Deus sabe que Ele não nos abandona. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. E, portanto, não temos razão alguma para temer. Agora, sejamos sensatos, meus irmãos. Deus não nos prometeu nenhum mar de rosas para esta vida. Ele nos livra, nos guarda, nos protege do mal, mas quando estamos em uma situação difícil, compreendamos e não nos rebelemos contra Deus. Oremos ao Senhor pedindo forças e sabedoria para vencermos aquela dificuldade e para sairmos bem daquela provação a que estamos submetidos. 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 46, 1.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Louvado seja o Senhor. Existe uma tendência em algumas pessoas de murmurar e culpar a Deus pelas coisas más que lhes sucedem. Nesse caso, meus irmãos, temos aí alguns erros clássicos a considerar. Quem recebe o bem de Deus tem que receber também o mal. Quando ele chegar, se ele vier. Nós não temos que atrair ou pedir o mal para as nossas vidas, mas precisamos compreender que existe um propósito em cada situação que Deus permite que nos ocorra. Normalmente, os que culpam a Deus pelo mal são pessoas que não agradecem a Deus pelas coisas boas que lhes acontecem. Então também não deveriam se queixar das adversidades. Outro erro é que, ainda que Deus permita que o mal nos alcance, Ele não tem prazer algum na nossa dor e no nosso sofrimento. Ele está sempre conosco e se entristece com a nossa tristeza e se alegra com a nossa alegria. O que Ele permite que nos aconteça é justamente o que precisamos receber, na medida certa. E isso ocorre por alguma razão que nós não precisamos conhecer. Mas, mesmo a contragosto, precisamos aceitar confiando em Deus. Porque, como um pai amoroso, Ele repreende e castiga a todos quanto ama, para gerar o nosso arrependimento e a nossa mudança de vida. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito o teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Zacarias 2, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória
Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. No trecho inicial que apresentamos do livro de Gênesis, capítulo 3, temos a conhecida passagem da tentação de Eva e Adão pela serpente e a subsequente decadência do ser humano por haver cedido à tentação e sucumbido ao pecado em desobediência ao Senhor. No versículo 13, Deus pergunta a Eva, após haver confrontado Adão, a razão da desobediência a uma ordem expressa deixada por ele, para que não comessem do fruto da árvore que estava no centro do jardim. E Eva responde a Deus, alegando ter sido enganada pela astúcia da serpente. Gênesis 3:13. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nos versículos 14 a 15, diante da resposta de Eva, Deus se dirige à serpente e a amaldiçoa e põe inimizade entre ela e o ser humano, para que não haja mais a intimidade que antes havia e que permitiu, então, o convencimento ao pecado. Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já nos versículos 16 a 19, Deus se volta novamente para Eva e também a amaldiçoa, por causa da desobediência. E Deus promete dores e não flores para a sua vida e para o parto, e que ela deveria, a partir de então, se submeter ao seu marido. E aí Deus se dirige para Adão, e devido à rebeldia de ambos, Adão e Eva, Deus amaldiçoa toda a terra e promete dores e dificuldades para todos os dias das nossas vidas. E o pior, a morte, que até então não estava no mundo. A morte se constituiu em uma promessa de Deus para o ser humano. O nosso corpo veio do pó e para o pó retornará. Gênesis 3:16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse,
porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus criou Adão e Eva para viverem como príncipes. E eles tinham até mesmo a vida eterna. Mas depois do pecado, tudo mudou. E o Senhor mudou também as condições de vida para o ser humano. E a partir de então, não é exatamente um mar de rosas o que o ser humano tem experimentado nesta vida. Não nos enganemos. Junto com o pecado, a morte, a dor e o sofrimento também vieram para este mundo. O Senhor, com a sua onisciência, já sabia de tudo o que iria ocorrer. Nada consegue surpreender ao Senhor. Mas Ele permitiu o ingresso do pecado no nosso meio e todas as transformações dele decorrentes, porque todos nós nascemos neste mundo também para sermos provados, para demonstrarmos que realmente estamos em condições de receber o mar de rosas, que é a promessa de Deus, não para este tempo presente, mas para o próximo século. Então, não se revolte e não se desespere quando estiver sendo posto à prova, e não abandone a fé. Não blasfeme contra o Senhor. Siga o exemplo dos grandes heróis da fé, para ser recompensado por Deus como eles foram. Jó perdeu tudo o que tinha, as suas posses, os seus filhos e a sua saúde, mas não culpou nem negou ao Senhor. Ao contrário, ele adorou a Deus e não pecou. Para chegar à terra prometida, o povo de Israel teve que primeiro cruzar o deserto. Tudo tem um preço. E os que se rebelaram, assim como os que não aguentaram a provação, ficaram por lá mesmo. Morreram no deserto. Passemos pelas nossas provas com fé, olhando não para o hoje, mas para o amanhã, que é a nossa meta. E sempre que entrarmos em um deserto, demos graças e glórias a Deus, porque certamente já estamos mais próximos de recebermos as nossas promessas. Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 42:10.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória ao nosso Deus de justiça, de amor e de graça. Antes da vinda de Jesus, nós estávamos mortos em pecados e ofensas, sem nenhuma perspectiva de salvação. Mas a maldição que estava sobre nós, desde o pecado de Adão e Eva, foi quebrada por Jesus. Ele se fez maldição por amor de nós, morrendo pelos nossos pecados, no nosso lugar. Jesus venceu a morte, tomou as chaves do inferno e transformou a nossa maldição em bênçãos sem medida. Somente um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus de misericórdia e amor, poderia ter usado de tamanha benignidade para fazer essa obra. E assim, o Senhor nos redimiu, nos tirou do fundo do poço e nos transportou para os lugares celestiais em Jesus Cristo. E é nos lugares celestiais onde está o verdadeiro mar de rosas. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Deus. Tremenda a obra do nosso Deus, que é tremendo. As promessas do Senhor para os seus filhos fiéis são indescritíveis. A nossa mente não consegue nem mesmo imaginar o que o Senhor nos assegura para o século vindouro. Se eu fosse você, meu amado irmão, ou você, minha amada irmã, eu investiria tudo na vida eterna, onde nos aguarda algo tão maravilhoso que nós nem mesmo nos lembraremos desta vida presente. Obedeçamos fielmente ao Senhor, porque esta vida se termina de repente e a qualquer momento. Mas lá adiante é onde está o nosso futuro. É lá, não é aqui. Eu quero que você seja o meu vizinho e você a minha vizinha lá no céu. Romanos 8:18.
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o Senhor. Diante de promessas tão grandiosas, meus irmãos, nós temos obrigação de ser fiéis a Deus e de suportar, juntamente com Ele, todas as provações que ocorrerem nas nossas vidas. A terra prometida aos israelitas era Canaã. A nossa terra prometida é a Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde aí sim nós viveremos, segundo a promessa do Senhor, como em um mar de rosas, e eternamente com Ele, reinando com Ele para todo o sempre. E a exemplo da nação de Israel, somente os fiéis conseguirão chegar. É natural que nós nos ressintamos pelos infiéis, mas não podemos culpar a Deus por eles. E nem mesmo devemos nos sentir responsáveis pelo destino que a eles será atribuído. Quantas vezes nós tentamos falar e nos impediram? Não nos deram atenção, não quiseram nos ouvir. Preferiram manter as suas convicções e desprezar as palavras que são de Deus e que não são nossas. Outros nos ouvem, mas desdenham das nossas vozes. Eles desqualificam a palavra de Deus, negam a autenticidade da Bíblia, mas aceitam de bom grado as palavras do governante, do padre, do papa, do santo do espiritismo e de tantos outros que estão pelo mundo enganando as pessoas com afirmações e recomendações falsas. Nunca digamos que Deus é injusto, porque isso não é verdade. A grande maioria das pessoas não crê em Deus
Por isso não aceitam a palavra dele e não conseguem vislumbrar o futuro que está diante de nós, preparado para os verdadeiros filhos de Deus. Eles não creem em um século vindouro. Muitos pensam que vão reencarnar repetidas vezes e voltar a este mundo em outros corpos, até mesmo de animais, para expiar os seus pecados e para poderem entrar no céu. Outros pensam que vão para um purgatório, que seria como uma prisão para purgar os seus pecados e conseguir a salvação. Tudo isso é desmentido por Deus em sua palavra. Ele afirma que nós morreremos uma única vez e iremos direto para o julgamento. Então, essas pessoas procuram viver esta vida presente atendendo aos seus desejos e anseios, desfrutando de algo que nem de longe se pode comparar a uma vida eterna com Jesus. Eles procuram em vão viver em um mar de rosas esta vida presente, que é temporária e é como uma gota d'água comparada ao oceano que está posto diante dos nossos olhos espirituais. Precisamos compreender também que nem todos os que vêm a este mundo são de Deus e que Jesus já nos preveniu de que a maioria irá passar pela porta larga e que nós devemos lutar, pelejar para passar pela porta estreita. O que significa nos mantermos firmes no amor e na obediência ao Senhor. Outra dentre as piores coisas que podemos fazer nesta vida é obter algum conhecimento do Senhor e abandoná-lo. Isso é traição. Quem conhece ao Senhor, quem efetivamente conhece ao Senhor, não o deixa por nada. Porque sabe que não existe outro caminho, nem outra verdade, nem outra perspectiva de vida eterna. É difícil suportar as provações desta vida? Sim, em alguns casos, para os que vivem na carne. No espírito, nós conseguimos superar qualquer circunstância desta vida, porque nós temos a nossa fé salvadora, a esperança da vida eterna, os nossos olhos postos em Cristo e o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Nada, nem ninguém consegue nos desviar do nosso Deus. E nós não estamos tão interessados nos mimos deste mundo quanto nas promessas de Deus para o século vindouro. Isso é uma questão de sabedoria. Jesus, que é grande rei e todo-poderoso, padeceu muito mais do que qualquer um de nós. E os seus discípulos e profetas também não tiveram vida fácil. Mas no futuro, iremos encontrar com todos eles no verdadeiro mar de rosas, no céu, ao lado de Jesus, para todo o sempre.
glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Te amo, te amo, te amo. E quanto a você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando com fé tudo o que vem de Deus. Sejam vitórias, sejam provações. Tudo, no final, é bênção para as nossas vidas.